Seja bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é absolutamente central na fé cristã, a figura do Deus Filho. E para guiar nossa conversa, a gente está com um material excelente aqui, preparado pelo pastor Francisco Miranda, para o Teologia 24 Horas. Olá. Exato, vai ser um prazer explorar esse tema. A nossa missão aqui hoje é basicamente seguir 3 trilhas. Primeiro, a gente vai tentar entender o fundamento de tudo. A afirmação da divindade de Cristo, olhando lá para o comecinho, para a sua concepção. Certo. Depois, vamos ver a centralidade dele em toda a Escritura. E, por fim, vamos amarrar tudo isso com a missão redentora dele, que é apresentada como algo exclusivo. Perfeito. E o que o material propõe, de uma forma bem direta, é que a Bíblia não fala de Cristo como se ele fosse só mais um assunto, sabe? Ele é o eixo de tudo. A própria voz do Pai na transfiguração dá a ordem. Escutai-o. É essa ordem que vai ser o nosso fio condutor hoje. Gosto muito dessa imagem. Não é só ler sobre ele, mas escutá-lo. Então vamos lá, vamos começar pelo fundamento de tudo, a divindade do Filho. O material começa com um ponto que, para ser sincera, muita gente pode ver como um detalhe de Natal, sabe? A concepção virginal. Mas a lição argumenta que isso é o fundamento. Por quê? Pois é, e aqui já tem um detalhe fascinante. O estudo nos chama a atenção para a linguagem usada em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo diz a Maria que o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Certo, uma frase bonita, poética, mas o que tem por trás dela? Então, aí que está o pulo do gato. A palavra grega original para cobrir com a sua sombra é episkiazo. E essa não é uma palavra qualquer. Na tradição grega do Antigo Testamento, que era a Bíblia que os apóstolos liam, essa é a mesmíssima palavra usada para descrever a nuvem da glória de Deus. Não acredito. Descendo e enchendo o tabernáculo, o lugar mais sagrado de Israel. Peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. A linguagem usada para a concepção de Jesus é a mesma que descreve a presença manifesta de Deus habitando no lugar mais santo da nação? Exatamente. Uau! Isso não é um detalhe de Natal. É uma declaração teológica, gigantesca desde a primeira frase. É isso. Não é uma sombra de dúvida de algo obscuro. É a sombra da presença criadora de Deus em ação. O autor está dizendo de forma sutil, mas muito poderosa, que o mesmo Deus que habitou no tabernáculo agora está agindo para habitar entre nós de um jeito totalmente novo. Isso já estabelece o quê, então? 2 coisas cruciais desde o início. A plena humanidade de Jesus, porque ele é nascido de mulher, como Paulo escreve, e ao mesmo tempo a sua santidade única, sem pecado, porque a origem dele não é meramente humana. Entendi. Isso já muda toda a perspectiva. Mas ok, saindo dessa sutileza da concepção, o Novo Testamento é bem mais direto sobre a divindade dele, né? Ah, sem dúvida. O material nos lembra daquelas passagens que são verdadeiros pilares. João capítulo 1, versículo 1, talvez a mais famosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Não um Deus nem divino, mas Deus. Exato. E em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo vai ainda mais longe. Ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa palavra plenitude, ela parece muito, muito forte. O que ela realmente significa nesse contexto? Ela é mais forte do que a gente imagina. A palavra grega ali é theotes. Theotes. Isso. Pense em theotes não como ter, qualidades divinas, mas como ter a própria essência de Deus. A totalidade da natureza divina. Ah. Não é uma cópia, um reflexo. Paulo está argumentando que se alguém quer saber como é Deus em sua essência, tem que olhar para Jesus. É a fonte original em carne e osso, o que conecta perfeitamente com aquela afirmação de Jesus em João 10. Eu e o Pai somos um. Faz sentido, mas alguém poderia argumentar que eu e o Pai somos um pode significar só estamos alinhados em propósito, e não que são da mesma essência. Como o texto resolve isso? Ótima pergunta. E a resposta está na reação de quem ouviu isso na hora. Certo. Assim que ele diz isso, os líderes religiosos pegam pedras. E eles dizem o porquê. É por blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Eles entenderam perfeitamente. Não era sobre propósito, era sobre identidade. Entendi. A reação deles entrega o peso da declaração. E o estudo continua, mostrando que essa divindade não é só um título, ela se manifesta em atributos, certo? Sim, e são atributos que, na mentalidade judaica, pertenciam somente e exclusivamente a Deus. Como a eternidade, por exemplo. Exato. Em Isaías ele é chamado de Pai da Eternidade, e em João ele diz a famosa frase, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu existia, ele usou o eu sou, um nome divino. E a imutabilidade. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sem dúvida. E pense na presença contínua. A promessa de que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Isso não é algo que um profeta poderia prometer, entende? É uma afirmação de onipresença. Claro. E tem a onisciência, quando Pedro, depois de tudo, simplesmente desabafa. Senhor, tu sabes tudo. E por fim, a soberania, quando ele se declara o alfa e o ômega no Apocalipse. São todos marcadores que deixam claro, não estamos falando de um homem especial. Ok, a divindade está bem fundamentada. Mas como isso se conecta com o resto da história de Israel? Aquele evento que você mencionou no início, a transfiguração, parece ser a peça-chave aqui, né? É a cena central. É quase cinematográfica a forma como o material usa esse evento para amarrar tudo. Em Mateus 17, Jesus sobe num monte com Pedro, Tiago e João, e ali ele é transfigurado. A palavra grega é metamorfoo, certo? De onde vem metamorfose? Isso. Mas a ideia não é que ele virou outra coisa. É que a sua glória divina, que estava como que velada pela sua humanidade, foi revelada por um instante. Os discípulos tiveram um vislumbre de quem ele realmente era por trás do véu. E é nesse momento que aparecem duas figuras gigantescas, Moisés e Elias. O que a presença deles ali simboliza? O simbolismo é de uma profundidade incrível. Eles não estão ali por acaso. Moisés representa a lei, a Torá. E Elias, o maior dos profetas, representa todos os profetas, os Neviim. Ah, então é como se a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento... Exato. É como se toda a escritura hebraica ganhasse vida naqueles dois homens para, essencialmente, apontar para Cristo e conversar com ele. E o mais incrível é que eles conversam, Lucas nos dá um detalhe sobre o que eles estavam falando, né? E esse é um dos insights mais poderosos do estudo. Lucas diz que eles falavam sobre a partida de Jesus, que ele iria cumprir em Jerusalém. A palavra grega para partida é... Éxodo. Nossa. Então, no Monte da Glória, a conversa era sobre o seu sacrifício, usando a palavra que define o maior ato de libertação da história de Israel. Precisamente. A glória e a cruz estão conectadas. O maior éxodo dele para a humanidade seria na cruz. A transfiguração é uma prévia da glória da ressurreição, mas o caminho até lá passa pelo sacrifício. Moisés e Elias estão ali para testemunhar que esse sempre foi o plano. Isso se conecta com o que Jesus disse sobre não vir anular a lei e os profetas, mas cumprir. Perfeito. E a palavra para cumprir ali, plerou, não significa só obedecer. Significa completar, encher até a borda, levar ao propósito final. É como se a lei e os profetas fossem um esboço, e Cristo chegasse com as cores, revelando a imagem completa. E aí vem o clímax da cena, com a voz do Pai. Sim. Pedro, maravilhado, sugere construir tendas para Jesus, Moisés e Elias. Ele está na prática colocando os três no mesmo nível. Certo. É nesse momento que a nuvem da glória de Deus os envolve. A mesma presença do tabernáculo, a mesma do Episquiasjon de Maria, e a voz do Pai corrige Pedro. Este é o meu filho amado, escutai-o. Escutai-o. Singular. Não escutai-os. A ordem é exclusiva. Exclusiva. E essa ordem, a koet em grego, ecoa o mandamento central de Israel, o Shema. Ouve, ó Israel. A mensagem é inequívoca. A lei e os profetas prepararam o caminho, mas a palavra final, a autoridade definitiva, pertence ao Filho. Isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto, porque a cena não acaba ali. Tem uma imagem final que o material destaca como sendo crucial. Sim. Depois que a voz para e a nuvem vai embora,
O texto diz que os discípulos olharam e a ninguém viram, senão somente a Jesus. Moisés e Elias se foram, Exato. a lei e os profetas cumpriram seu papel de testemunhas e saíram de cena. Quem fica é Cristo. E essa imagem é uma teologia visual sobre a exclusividade da sua missão redentora. Para explicar essa missão, o estudo usa um conceito do Antigo Testamento, o Goel. O que é isso? O Goel era o parente resgatador. Na sociedade de Israel, se alguém perdia sua terra ou a liberdade por dívida, era dever do parente mais próximo pagar o preço e restaurar o que foi perdido. Ele era o protetor da família. Entendi, um protetor legal e familiar. E como isso se aplica a Cristo? O Novo Testamento apresenta Jesus como o nosso Goel final. A humanidade, nessa visão, perdeu sua herança e está escravizada. Jesus, ao se tornar plenamente humano, se tornou nosso parente próximo. Do resgate. É por isso que Marcos diz que ele veio dar a vida em resgate por muitos. A palavra grega é litron, o preço pago para libertar um escravo. Isso ajuda a gente a entender a lógica por trás de afirmações como há um só mediador ou em nenhum outro há salvação. O material chama isso de coerência bíblica, não de arrogância. Exatamente. A lógica interna é a seguinte: para reconciliar uma humanidade pecadora com um Deus santo, o mediador precisava ter, um pé em cada lado. Certo. Se ele não fosse plenamente homem, não poderia nos representar, não seria nosso parente. Se não fosse plenamente Deus, seu sacrifício não teria valor infinito, e ele mesmo precisaria de um Salvador. Ou seja, a exclusividade não vem de um capricho, mas é a consequência lógica de quem ele é. Se ele é o único que une divindade e humanidade, então, por definição, ele é a única ponte possível. Essa é a coerência que o estudo aponta. Buscar outros caminhos, dentro dessa lógica, seria como negar que a obra de Cristo foi suficiente. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, vimos que a divindade de Cristo é essencial, presente desde a sua concepção. Vimos que a transfiguração o coloca como o centro e o cumprimento de toda a Escritura. E, por fim, entendemos que sua missão redentora exclusiva é uma consequência direta dessa sua natureza única de Deus-homem. Exato. E isso tudo nos leva à aplicação. O desafio que o material deixa é existencial. Quando alguém questiona a ideia de Cristo ser o único caminho, a resposta não é cultural, mas teológica. É porque ele é o único Deus-homem que a salvação está unicamente nele. E a pergunta que fica é: estamos de fato escutando a Cristo como autoridade final em nossas vidas? Essa é a grande questão. Bom, como um pensamento final para quem nos ouve refletir, o material sugere um desafio prático. Pegar 2 versículos, Atos 4:12 e Mateus 17:5, e simplesmente conversar sobre eles com alguém essa semana. O que mudaria se a gente levasse a ordem escutai-o do púlpito para as nossas conversas do dia a dia? Fica aí a reflexão. Comente como essa aula mestre facilitou a preparação de sua aula e se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.